A paz de Deus, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal APP Escolinha Musical. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Hoje a gente vai continuar aqui com o menu de acompanhamento de aulas. Nós já fizemos esses 3 submenus: lançar frequência, lançar lições e ficha de frequência. Hoje a gente vai trabalhar aqui com lançar grau de conhecimento. Vamos trabalhar aqui com os relatórios de aula, frequência por período, relatório de aula resumida e lançar resultado de lições. Se você não viu as demais videoaulas, sugiro que as veja. Também na descrição do vídeo está o meu e-mail, juntamente com o meu WhatsApp, e o e-mail do irmão Emerson, juntamente com o WhatsApp dele também, para que qualquer dúvida possa ser sanada, ok? Então, vamos continuar a videoaula aqui. Vamos entrar aqui no menu lançar grau de conhecimento. Bom, irmãos, aqui, grau de conhecimento, como eu já expliquei num vídeo anterior, nada mais é do que as avaliações que a gente passa para os candidatos. Nós usamos esse nome de grau de conhecimento para que o candidato não se assuste quando a gente fala assim, vamos aplicar uma prova, né? Isso aí já causa uma má impressão no candidato, né? Já causa uma tensão. Então nós usamos esse nome de grau de conhecimento, que na verdade é isso mesmo, a gente quer analisar o grau de conhecimento do candidato, né? Aonde que ele está com problema, aonde que ele está com dúvida, para que essas dúvidas sejam sanadas. Aqui, irmãos, eu vou puxar aqui, eu estou usando o banco de dados da minha comum, e eu tenho que puxar em que turma que o candidato foi cadastrado, né? Para mim poder estar lançando. Então aqui no momento eu tenho irmãos que está na primeira fase, que abrange do módulo 1 ao 4. Eu tenho irmãos que está na terceira fase, que abrange o módulo 7 e 8. E eu tenho irmãos na quarta fase, que abrange o módulo 9 e 10, tá? Eu vou estar lançando hoje aqui algumas avaliações dos irmãos da primeira fase, tá? Isso aqui não é uma simulação, eu vou lançar mesmo aqui a lição, o resultado de lição dos irmãos, tá? De grau de conhecimento dos irmãos. Eu vou aproveitar e já estou aproveitando e gravando vídeo para vocês já, para vocês entenderem como que funciona isso aqui, ok? Então vou buscar aqui os candidatos da primeira fase, lembrando que eu vou preservar aqui o nome dos irmãos, ok? Para não dar nenhum problema. Aqui, se os irmãos observarem, eu vou clicar aqui em cima, aqui, para que fiquem em ordem alfabética. Aqui, se os irmãos observarem, eu já tenho um candidato aqui que ele está com tudo preenchido, né? Por que esse candidato está com tudo preenchido? Porque esse candidato ele já estudou a música conosco e no término do módulo ele desistiu, né? E na verdade ele teria que ir para a fase 2. Como a gente não tem turma na fase 2, como ele desistiu, a turma dele hoje já está na fase 3 e ele voltou a estudar música agora. Como nós não temos uma turma na fase 2, para ele ingressar na fase 2, ele não quis esperar essa turma que está na fase 1 terminar para entrar na fase 2, ele resolveu refazer então a fase 1, né? Então essas notas aqui, elas estão já colocadas aqui, depois eu só vou sobrepô-las. Se vocês verem aqui, ele já está aqui na observação, como atingiu a meta, ou seja, ele já está com uma nota superior à nota que a gente definiu lá no começo, lá como a média padrão para poder estar passando de fase, né? A nossa média é 7 e nesse momento aqui ele está com a média de 8,42,5. Tá aqui a média, 8,42,5, ok? Então se fosse hoje, ele estaria aprovado para a próxima fase, tá certo? Os demais candidatos aqui, vocês podem ver que as notas estão colocadas aqui. A única avaliação que a gente fez para essa turma, por enquanto, foi o caderno de exercício da primeira fase. Esse caderno de exercício da primeira fase, ele tem com um peso de 0,2,5, ou seja, 1/4 de ponto, tá? De tudo que a gente vai aplicar aqui, ele só vale 1/4 de ponto. Então vocês podem ver aqui que irmãos que tirou 9, ele está aqui com 0,22,5, tá? Se ele tivesse tirado 10, ele estaria aqui com 0,250, né? Então eu vou estar lançando aqui algumas avaliações. Hoje eu vou lançar aqui do caderno de exercício módulo 2, que eles já fizeram, e eu vou estar lançando essa média aqui. Lembrando que eu não vou fazer tudo, tá? Porque senão
também toma muito tempo do vídeo, e o ideal aqui é só para a gente estar mostrando aqui como que faz o trabalho, ok? Então eu vou começar aqui por esse irmão aqui, ó, é o irmão William, tá? Aí aqui eu vou selecionar o que eu vou lançar aqui. Então eu vou vir aqui, ó, caderno de exercícios, módulo 2, tá? Eles terminaram o módulo 2. Aí esse irmão ele tirou 10 no caderno de exercício. 10, ok? A avaliação foi sábado, dia 11, tá? E eu vou salvar. Aí já aparece aqui, ó, o William, tá vendo? Eu tô falando o nome dele, William, porque tem dois Williams, então indiferente aqui, ninguém vai saber quem é quem aqui. Então tem aqui o William, tá com 10 aqui, tá vendo? 10 com mais 8 que ele tinha tirado, então ele tá com quase meio ponto, ele tá com 0,450, tá? No total. Parece pouco, né, irmão? Mas esse caderno de exercício aqui é um exercício, são exercícios bem simples. Eu acredito que todos os irmãos devam, a maioria das escolinhas aqui da minha região aqui, eu acredito que todas utilizam esse caderno de exercício. Então isso aqui é mais, funciona mais como um simulado mesmo do que como uma própria avaliação, né? Então a gente dá uma pontuação bem fácil, bem baixa mesmo, né? Porque não dá para considerar como uma prova isso aqui, né? O que vale mesmo bastante pontuação é essa aqui, ó, essa avaliação, né? Tá até aqui com a avaliação master, né? Que ela é uma espécie de avaliação final, né? Ela abrange desde o módulo 1 até o módulo 4. Então vou cadastrar o próximo candidato, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, esse candidato aqui. Não vou falar o nome, porque só tem ele com esse nome. Então, mesma coisa, módulo 2, tá? Ele tirou 9,5. Opa, não é 95. 9,50. Também fez no dia 11. Salvar. Tá? Próximo candidato. Só é clicar aqui, irmão, no botão editar, tá? Vai abrir a caixinha. Esqueci de explicar, né, como é que faz. Esse candidato tirou nota 9. 9. Aperta o 9, vírgula, né? E mais o número que você quer colocar. E salvar. Já veio para cá, ok? Então, ó, prestem bem atenção. Vou clicar aqui no editar, ó, tá vendo? Segundo candidato, editar. Venho aqui, seleciono a avaliação que eu quero, no caso, caderno de exercício módulo 2. E aqui eu adiciono a nota. Esse aqui tirou 9,5. 9,5. Tá vendo que a média de nota é bem alta, porque isso aqui são exercícios bem fáceis, tá, irmão? Bem fácil. A gente explica o módulo, quando termina o módulo a gente faz uma revisão. E no dia da revisão a gente aplica o caderno de exercício logo em seguida, que é para dar uma chance bem grande, porque eles estão com a explicação na cabeça, né? Então, assim, dá uma chance bem grande dos irmãos estarem ali tirando uma nota boa, ok? Próximo candidato, módulo 2, caderno de exercício módulo 2, esse aqui tirou 9 também. Então, a média bem alta, tá? E salvar. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Isso aqui é só uma simulação. Na verdade, essas notas que eu estou colocando aqui são notas reais, tá? Que eles tiraram, não é uma simulação, são notas reais. Porém, eu vou parar por aqui, depois eu continuo esse trabalho para que o vídeo não fique muito longo também, ok? Então, irmão, terminando tudo, a nota ela já está salva. Quando eu entro aqui, que eu adiciono a nota e eu clico em salvar aqui, ela já está salva, né, no banco de dados. Então, não tem botão de salvar aqui, tem só um botão de fechar aqui, ok? Então vou fechar, pronto, fechei. Ok, irmãos? Então, para lançar o grau de conhecimento é dessa maneira, ok? Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o outro, você tem que procurar como que eu faço para cadastrar o grau de conhecimento, que é aqui nas configurações, ok? Então você entra aqui em cadastro de avaliações e cria as avaliações que você quer. O programa vem em branco. Você cria e coloca cada tipo de avaliação com cada tipo de fase ou com cada tipo de módulo, como você queira chamar, ok? Bom, irmãos, vamos passar para o próximo menu.
Eu vou pular esse menu aqui de relatório de aula por enquanto e vou vir aqui, ó, frequência por período, ok? E eu quero pedir desculpa de novo, irmão, porque aqui do lado de casa está tendo uma obra e pode ser que o barulho que eu estou ouvindo aqui esteja saindo na gravação também, infelizmente. Os irmãos me perdoam aí, tá? Então vou clicar aqui, ó, frequência por período. E aqui, irmão, é onde eu consigo ver, lembrando que eu vou preservar o nome dos candidatos, tá? Aqui é onde eu consigo ver, irmãos, a porcentagem de frequência dos candidatos, tá? A porcentagem para mim lá no fim saber quanto por cento de presença que o candidato teve nas atividades, nas escolinhas, enfim. Então aqui eu vou pegar o período que nós estamos aqui, ó, desde o começo, que é a primeira quarta-feira de 2017, primeira quarta-feira do mês de fevereiro de 2017, ok? Eu vou buscar aqui, ó. Então, desde a primeira quarta-feira até hoje, tá? Tem alguns candidatos que já tiveram 7 aulas e teve alguns candidatos que já tiveram 8. Funciona dessa maneira, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro candidato aqui. Então ele teve 7 aulas, dessas 7 aulas ele teve presença em 4. Essas 4 aulas fez 57% de presença. Ele teve 3 faltas, 43% de falta. Dessas 3 faltas, 2 foram justificadas, que esse irmão ele está viajando, ok? Então presença mais justificativa deu 86%, ok? Ensaio teve 2, ele esteve presente nos 2, ou seja, 100% de presença nos ensaios. Média de presença 89%. Ok, irmãos? Deu para entender? Então, recapitulando, tivemos 7 aulas, das quais ele esteve presente em 4, que deu essa média aqui de 57%. Faltas, ele teve 3, dá uma média de 43%. Dessas faltas, ele justificou 2, ok? Então, presenças mais justificativa dá uma média de 86%, ok? Ensaio, ele participou de 2, que foi o de fevereiro e o de março. Presença no ensaio, 2. A porcentagem de presença no ensaio, 100%, porque teve 2 e ele participou dos 2, ok? Isso aí gerou uma média de 89%. Eu vou sair daqui, tá? Vou sair e vou voltar aqui, ó, lançar grau de conhecimento. Então vamos supor que nós estivéssemos encerrando o semestre hoje, tá? O semestre hoje. Então eu entraria aqui no nome daquele candidato, deixa eu colocar aqui, ele é o primeiro da lista, porque o nome dele começa com A. Aí eu venho aqui, ó, faltas e ensaios, ok? Aí eu venho, isso aqui, lembrando que cada igreja, cada encarregado, cada instrutor responsável por essa parte, em reunião com os demais instrutores, o ideal é isso, e com o encarregado, definam que tipo de avaliações que vocês vão usar para avaliar os candidatos durante o período. Aqui na minha comum, como eu sugeri lá no vídeo, lá onde a gente cadastra as avaliações, a gente dá um ponto da média, a gente dá esse um ponto avaliando a presença do candidato, porque naquele guia que eles passaram para a gente, que eles distribuíram para a gente aqui, sugere que o candidato tem que ter no mínimo 75% de presença nas escolinhas, no mínimo. Então a gente usa isso aí como um critério avaliativo também. Então um ponto dos 10 que a gente tem que dar para o candidato, um ponto desses 10 a gente usa aqui a porcentagem de presença. Então esse candidato ele estava com 89% de presença, 89 é 8,90, ok? Então vamos supor que nós estivéssemos encerrando o semestre hoje. Então 8,9, vamos colocar aqui, hoje é dia 28, vamos colocar aqui dia 28, salvar. Então apareceria aqui, ó, 8,9. Aí o candidato ganhou praticamente, ó, aqui ele ganhou um ponto, praticamente, né? Por quê? 8,9, como isso aqui vale um ponto, se ele tivesse 100% seria um ponto. Então ele está com 89 décimos de um ponto, ok? Então, somando com a outra avaliação que ele já fez aqui, ele já está com 1,65 pontos. Aí tem aqui a segunda avaliação que ele também foi bem. Então esse candidato aqui já está praticamente com 2 pontos da média que tem que ser 7.
Só que, óbvio, ele tem que manter essa média de frequência aqui até o fim. Tá bom, irmãos? Deu para entender como é que funciona essa parte aí? Essa parte de frequência por período é só para a gente estar identificando mesmo a frequência para a gente poder estar lançando aqui. Aqui eu consigo saber quanto por cento de presença que o candidato teve, né? Isso se você não quiser utilizar o ensaio também como frequência, não me importa que meu candidato não vai no ensaio. Se você não se importa, não quer utilizar isso também como frequência, tudo bem, mas aqui a gente utiliza porque já é uma orientação para que a gente arrume um jeito de fazer os candidatos participarem do ensaio, né? Então a gente usa isso como um critério avaliativo também. Bom, agora eu vou vir aqui, ó, relatório de aulas. Primeira coisa, data de início do relatório que eu quero, tá? Esse aqui, irmão, é um histórico completo, tá? De todas as lições, todas as atividades que foram feitas na escolinha durante um determinado período, tá? É um relatório completo. Então, vai ter lá, por exemplo, dia 1, o que foi feito nesse dia, o que ele passou na teoria, o que ele passou no instrumento, o que ele passou no inário, entenderam? Então é assim. Então aqui eu estou puxando desde o 1 do 2, ok? E vou puxar até o dia de hoje. Eu vou escrever aqui o nome de um candidato aqui, tá? Então vou escrever aqui o nome de um candidato, tá? Vou preservar o nome dele, mas eu vou falar o primeiro nome. O primeiro nome dele é Lucas, tá? Por que eu vou falar o primeiro nome? Porque eu tenho vários Lucas aqui, como eu já falei, eu tenho 5 Lucas aqui na escolinha. 6 Lucas. Então aqui, irmãos, ele puxa aqui, ó, o relatório completo, ficha do músico, ok? Tá aqui o nome dele, o instrumento que ele toca, tá? Aí aqui a situação, data, dia 4 de 2 de 2017, foi a primeira aula que ele teve. Ele estava presente? Aí aqui marca, presente. Dia 11 do 2, faltou. Dia 18 do 2, faltou. 25 do 2, presente. 4 do 3, presente. 11 do 3, falta. 18 do 3, presente. Ok, irmãos? Então aqui ele puxou todas as frequências que esse candidato teve aqui. Tá bom? Até então. Tá faltando aqui a lançar o de sábado. De sábado ele também faltou. Então nós tivemos aqui 8 aulas, das quais ele teve 50% de presença, porque ele faltou 4 e veio 4, tá? Então tá com 50% de presença esse candidato aqui. É até bom que eu tô vendo isso aqui, que depois eu vou conversar com ele na próxima escolinha. O que ele passou? Então vamos pegar aqui, ó. É óbvio que só vai aparecer aqui as aulas que eles estavam presentes, tá? Então aqui, dia 18 de 3 de 2017, estudamos o MTS, Método de Teoria e Solfejo, página 9, ou melhor, módulo 9, página 59, lição Exercícios, clave de sol, segunda linha, instrutor Fabiano, que foi eu. O que a gente fez? Corrigimos os exercícios da página 59, das páginas 56 e a 59, das 56 até a 59. Então nesse dia a gente fez isso aqui. Avaliações. Até então não passamos nenhuma avaliação para esse candidato. Não terminamos o módulo 9 ainda, estamos trabalhando com o módulo 9, então por enquanto não foi passado nada ainda. Bom, então esse candidato aqui ele já estuda há bastante tempo, tá? Ele já estuda há bastante tempo. Eu vou sair de novo e vou puxar um relatório maior. Vamos supor que eu queira um relatório completo. Eu não vou saber aqui quando foi que ele estudou, assim, quando foi que ele começou a estudar, né? Mas assim, vamos puxar aqui um relatório mais longo aqui. Vamos puxar desde fevereiro de 2016. Ele estuda mais tempo que isso, mas vamos puxar desde aqui, ok? Até hoje. Só para os irmãos verem, então. Aí, então, aqui, irmãos, ele me mostra todas as escolinhas que esse candidato participou. Todas. Nome do candidato, instrumento, bombardino. Então, desde o primeiro dia que eu puxar, que não é o primeiro dia de aula dele, que é o primeiro dia que eu puxei, que foi fevereiro de 2016, tá? Até março de 2017. Aqui mostra todas as frequências, todas as faltas, todas as lições que ele passou, tá aqui. Tem uma página, aqui tem outra página, tá vendo? Ó? E as avaliações que ele fez, tá vendo? Ó? As avaliações que ele fez. Então aqui, ó, segunda fase, segunda fase, segunda fase, segunda fase, segunda fase, terceira fase. Agora ele tá na quarta fase, ok? Então aqui tem as notas das avaliações que ele fez.
Avaliação final de semestre, nota 7, tá? Da segunda fase. Da terceira fase, avaliação escrita final, nota 7. Avaliação prática, que a gente fez uma prática e tirou 8,2, entenderam? Então aqui sai, puxa tudo, tá? Então isso aqui, irmãos, o que eu sugiro, tá? O que a gente faz aqui na Minha Comum? Então, a gente pegou uma pasta daquelas pastas de plástico, que tem os plastiquinhos, tá? Compramos uma pasta para cada candidato. Então, quando termina uma determinada fase, por exemplo, terminou a fase 3. A fase 3 é o módulo 7 e 8, tá? Então, eu tenho um plastiquinho separado para a fase 3. Eu tenho um plastiquinho da fase 1, um plastiquinho da fase 2, um plastiquinho da fase 3, um plastiquinho da fase 4 e assim por diante. Então, tudo que foi feito na fase 3 de avaliação, a gente coloca dentro do plastiquinho da fase 3, ok? E depois, no fim da fase, a gente puxa uma ficha, um relatório desse de cada candidato e agrega junto com o conteúdo da fase 3. E fica então separado por fase. No dia da oficialização, é óbvio que o candidato vai ter uma ficha resumida de tudo que foi feito para poder levar para a oficialização, como a gente já conversou lá atrás. Porém, ele vai levar esse conteúdo também, ele vai levar esse histórico, né? Vamos falar assim, todas as avaliações que ele fez, juntamente com um relatório de cada fase, do término de cada fase, que é esse relatório aqui, relatório de aula completo, que foi feito em cada dia, que traz todas as faltas, que traz, enfim, que traz o histórico dele completo ali naquele determinado período, ok? Então, terminando a fase, a gente imprime um relatório desse, do início até o término daquela fase, e agrega naquela pasta junto com todas as avaliações que ele fez daquele determinado período, ok? Agora eu vou vir para esse outro aqui, ó, relatório de aula resumido. Esse relatório de aula resumido, irmão, funciona da mesma maneira que o outro, porém, o nome já diz, né? Resumido. Então eu vou usar o mesmo candidato como exemplo, tá? Aqui, irmãos, a gente usa isso aqui como um boletim. Como assim, irmão? No dia da reunião dos pais, não sei se na sua comum vocês definiram que fazem reunião com os pais. Aqui a gente faz no término de cada semestre, a gente faz uma reunião com os pais, tá? E no início também no início das aulas, no começo do ano, a gente faz uma reunião também. Então aqui é o boletim que a gente entrega para os pais, ok? Então aqui ele contém a quantidade de aulas, a presença, a quantidade de falta, a quantidade de ensaio e a quantidade de presença no ensaio, ok? Os dias de falta vem marcado aqui também, como vocês podem ver, assim como o nome do candidato e o instrumento que o candidato toca também, ok? Aqui em cima vem o período, ó, período tal até o período tal, ok? Quando ele justifica, vem escrito aqui a justificativa, ok? E aqui vem as avaliações. Aqui não traz as lições que ele passou nesse período, só traz as avaliações. Aqui está trazendo em branco porque esse candidato aqui não fez nenhuma avaliação ainda, tá certo? Ele não fez nenhuma avaliação ainda. Então eu vou, só para simular, eu vou puxar aquele candidato que já tem as avaliações todas lá, tá? Só para os irmãos entenderem. Esse candidato aqui é aquele que eu acabei de mostrar para os irmãos, tá? Então esse aqui é um candidato, ó. Até aqui ele está excelente, tá? Aqui está o nome dele, aqui está o período. Ele está na primeira fase, ele começou a estudar esse ano, tá? Então aqui ele começou a estudar na primeira quarta-feira de fevereiro desse ano. Até aqui nós tivemos 7 aulas, tá? Ou melhor, nós tivemos 8, né? Porque a aula de sábado eu não cadastrei ainda. Então nós tivemos 8 aulas. Dessas 8, ele participou de todas. Aqui também vai alterar para 8. Faltas, óbvio, ele não teve nenhuma. Nos ensaios, tivemos 2 ensaios, ele participou dos 2, ok? Como não teve falta, não vai aparecer nada aqui. Como não teve justificativa, não vai aparecer nada aqui. E aqui tá as avaliações que ele fez. Então, primeira fase, caderno de exercício módulo 1, nota 9, data 18/2/2017. A próxima avaliação, primeira fase, caderno de exercício módulo 2, nota 9,5, data dia 11/3/2017. Ok, irmãos? Então, isso aqui a gente entrega para os pais ou para o responsável, ou mesmo para o próprio candidato, quando ele é de maior,
Então ele leva isso aqui no dia da reunião como um boletim. Próximo menu, lançar resultado de lições. Então, irmãos, como eu já expliquei no vídeo anteriormente, aqui na minha comum, foi necessário que, além de pegar as lições em conjunto, como o MTS sugere, nós também pegássemos individualmente, porque trabalhando somente em conjunto, a gente observou que muito candidato, ele ia meio que no embalo, ele não estava aprendendo, e na hora de passar os exercícios, ele passava, sofejava, enfim, mas de uma maneira, às vezes, até só mexia a boca, né? Como a gente tem muito candidato, fica difícil de observar, então, para a gente sair dessa armadilha, a única maneira que a gente teve foi fazer com que os candidatos fizessem individualmente, tá? Então nós avaliamos as lições também individualmente e damos uma nota para essas lições também, tá bom? Então aqui a gente tem módulos 5, 6, 7, 8 e temos aqui os hinos da quarta fase, ok? Então a gente classificou lá atrás, no vídeo lá de trás, onde a gente aprende a cadastrar isso aqui no menu configurações, a gente dá um nome para esse tipo de avaliação aqui, tá? Então a gente tem como insatisfatório e satisfatório. Eu até falo lá que insatisfatório ele abrange desde o péssimo, ruim e regular, e o satisfatório fica com bom e ótimo. Então, fazendo uma escala numérica aí do 0 até o 6, até o 5, vamos colocar assim, o candidato estaria insatisfatório. E do 6 em diante a gente coloca como satisfatório, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o módulo 7, tá? No caso, o candidato que está no módulo 7, ele está na terceira fase. Aqui eu tenho todos esses grupos aqui, eu vou pegar aqui terceira fase às quartas-feiras. Vou preservar os nomes dos candidatos, ok? E vou adicionar algumas notas aqui. Então aqui, ó, por exemplo, vou pegar um candidato qualquer aqui, tá? Vou pegar aqui esse irmão. Vou clicar aqui no nome para que fique em ordem alfabética, ok? Eu vou pegar esse irmão aqui, ó. Por enquanto, esse irmão, ele não fez nenhum exercício ainda, tá? Então, vou usar ele como exemplo aqui, depois eu não vou salvar isso aqui, tá? Então, esse irmão aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, lição 1 do módulo 7, tá? Lição 1, linguagem rítmica, porque todos os exercícios a gente pega a linguagem rítmica e depois pega o solfejo. Então, vem aqui, lição 1, linguagem rítmica, clico aqui e aqui eu coloco o resultado da lição. Foi satisfatório? Eu coloco satisfatório. Foi insatisfatório? A gente põe insatisfatório. Ele não fez, que foi o caso desse irmão aqui, então a gente põe não fez, ok? De acordo com a data que ele fez, você altera aqui. Como eu estou colocando, como eu estou cadastrando hoje, eu vou salvar. Pronto, já vai aparecer aqui, ó, não fez, ok? Mesma coisa, clico lá, vou para o solfejo agora, lição 1, não fez, salvar. E assim por diante, irmão. Lembrando que não fez e insatisfatório tem o mesmo peso, tá? No fim. Então aqui, ó, eu tenho aqui esses menus aqui embaixo aqui. Exportar resultado, ele exporta para uma planilha de Excel. Aqui, irmãos, é para me lançar a lição coletivamente, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, sublição, ok? Que sublição que é? Vou selecionar aqui. Vamos supor que foi aqui, ó, linguagem rítmica do 10, tá? Vou pôr a data. Vou pôr o resultado aqui, ó, satisfatório, ok? Se eu quiser ganhar tempo, eu clico aqui em selecionando aqui, ó. Aí ele seleciona todos, tá vendo? Seleciona todos, tá? Mas vamos supor que nesse dia aqui não foi todos que tirou essa nota boa, não. Vamos colocar aqui meio aleatório aqui, sem nem prestar muita atenção. Pronto. Vamos supor que esses aqui tiraram satisfatório, os demais tiraram insatisfatório. Aí o que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui e clico em aplicar em todos. Pronto. Aplicar em todos. Agora eu vou lá e salvo. Resultado de lição coletivo, salvo com sucesso. Aí, ó, ele aplicou aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele salvou aqui pra mim, ó.
Mesmo que lá aplicou em todos, mas na verdade ele só vai aplicar para os que estão clicados lá. Tá vendo? Ó, aqueles que eu não cliquei não apareceu, ó. Tá sem resultado. Depois eu tenho que vir aqui e alterar. Então aqui, irmão, tem esse botão aqui de ver resumo. Eu vou clicar aqui, tá? E a gente vai ver aqui o resumo então dessa turma aqui, tá? Pronto, ele buscou aqui. Então aqui quantos hinos eram? Eram 10, só que no caso se tornam 20 porque são 10 linguagens rítmicas e 10 solfejo. A quantidade de lições aqui desses hinos são 20. Quantidade que atingiu a meta. Irmãos, aqui é o seguinte. Aqui ele está com um pequeno problema. Inclusive isso aqui tem que corrigir urgente. O que ele está fazendo aqui? Ele está puxando o total de lições que ele foi avaliado. Então esse candidato aqui, por exemplo, ele foi avaliado em 80 lições, 80 exercícios até agora. Desses 80 ele tirou satisfatório em 51 e tirou insatisfatório em 29. Só que isso aqui eu preciso, no caso eu precisava puxar somente desse período. E ele está puxando aqui um total geral, tá? Então para mim não vai funcionar isso aqui. Eu precisava que ele puxasse do período. Mas suponho que isso aqui fosse do período. Então na hora de lançar a média dele lá, e aqui também está faltando uma porcentagem, né? Porcentagem, quanto que 51 lições tem de porcentagem em cima dos 80. Então, em cima das 80 lições passadas. Então, vou pedir para o Emerson corrigir isso aqui o mais rápido possível. Para a gente poder estar utilizando isso aqui. No começo eu utilizei porque não tinha um histórico de lições, né, passadas. Agora, como já tem uma quantidade de lições passadas, ele está me puxando tudo. Então, não está dando certo, ok? Mas isso aqui a gente vai corrigir o mais rápido possível. Daí, se for o caso, eu volto a fazer um vídeo para vocês dessa parte aqui, tá bom? Bom, irmãos, então acho que por hoje é isso, tá? A gente conseguiu aqui explicar os 5 menus. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas enfim, foi necessário. O próximo vídeo a gente já vai entrar aqui na parte de ensaios. Eu acredito que eu consigo fazer um vídeo só explicando esses 3 menus e depois mais um vídeo explicando de organista. Aí toda vez que sair uma atualização, daí eu faço um vídeo novo para estar explicando essas atualizações aí, ok? Então se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de deixar o like, tá? Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente via e-mail ou via WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever na página do Facebook, para que você fique ciente sempre que sair uma nova atualização. E se você não assistiu, assista os demais vídeos. Lembrando que o link de tudo isso que eu falei está na descrição desse vídeo aqui. Só baixar um pouquinho e entrar na descrição do vídeo e acessar os demais vídeos aí, ok, irmãos? Então é isso, fica com Deus e a paz de Deus.